Venham todas as perguntas difíceis. Tá bom? Quiseres, Bruno. Tá bom. Olá a todos, aqui estamos nós para o nosso quarto episódio da Rosa Mecânica. Já são 4 abaixo do que estávamos à espera. E do que estávamos a merecer, na verdade. Como habitualmente, o meu nome é Bruno Martinho, à minha esquerda está Henrique Canha e à minha esquerda está Diogo Vintém. E à tua esquerda? Exatamente. Hoje o nosso convidado é o Miguel Matos. Miguel, diz olá lá para casa. Olá, boa tarde, obrigado por esta oportunidade. Eu não chamaria uma oportunidade, mas tudo bem. Este convite, este desafio. Muito bem. Sabemos que recentemente enfrentaste algumas dificuldades com algumas perguntas menos dignas ou com algumas rasteiras. Prometemos que não teremos algumas assim desse género aqui pelo caminho, mas talvez. Bom, Miguel, nos últimos dias tens andado a fazer as rondas dos órgãos de comunicação social. Vimos que já respondeste aos clássicos e já fizeste as figuras obrigatórias, como na ginástica, não é? Já respondeste àquelas coisinhas todas. Felizmente não estamos no verão, porque senão já saberíamos qual é que era o teu gelado preferido. Pistache, obviamente. Obviamente. É uma boa escolha. E portanto só ficam a faltar as nossas e portanto, já que estou eu com a posse da palavra, vou continuar. Miguel, a net da direita liberal diz que há fortes probabilidades de sermos um robô. Não está mal visto. És. E já agora dando já a continuação, porque esta pergunta por si só poderias não responder-me com verdade. Se fosses mesmo um robô, serias enviado pela China, não é? É porque eles ficaram um bocadinho perturbados com aquela história de Xi Jinping, não é? Ficaram muito pseudo-nervosos com o facto de seres um enviado chinês. E o teu telemóvel é de que marca? O telemóvel é um iPhone que diz a Apple que é desenhado na Califórnia, mas que é produzido na China. Mas ao contrário do meu telemóvel, eu não sou uma máquina. Falho frequentemente, nomeadamente na resposta à pergunta dos 230, deveria ter ficado pela primeira resposta que dei, que é nenhum, porque não há escolha nenhuma a dar entre aquele que é um ditador cuja prática de direitos humanos é muitíssimo preocupante e alguém que, como está, e alguém que tendo sido democraticamente eleito, também violou já um conjunto de normas de direitos humanos e está a causar, não só na sua gestão da pandemia da Covid, mas também em termos da ordem internacional, um grave dano a todo o mundo e, portanto, acho que não há escolha possível entre um ditador e um nacionalista. Então estamos a falar de indústria, robôs. Miguel, qual é a primeira indústria que tu nacionalizavas? Se fosse pelos nossos amigos liberais, enfim, quem sabe. Todas? Todas. Mas não queremos nacionalizar todas as indústrias. Nós no Partido Socialista acreditamos na iniciativa privada e acreditamos que aquilo que é o enquadramento público e os serviços públicos dão-lhe um contexto e umas infraestruturas absolutamente necessárias e essenciais para que elas possam ter sucesso e para que o país possa ter prosperidade. E para além disso, precisamos de um conjunto de regras que delimitem como a iniciativa privada pode fazer o seu trabalho para que daí possa a prosperidade ser sustentável e também inclusiva e partilhada. Então os liberais podem estar calmos e a respirar, tu não vais impedir o livre mercado de funcionar. Não vou impedir o mercado de funcionar, mas com regras livre. O mercado livre é em si um mito e um mito muito perigoso. Em termos das indústrias que nós precisaríamos nacionalizar, parece-me que há claramente algumas indústrias em Portugal onde nós temos monopólios naturais que não funcionam bem nas mãos privadas e que nós devíamos procurar reverter para mãos públicas. Não digo que seja uma prioridade para o agora, mas é algo que temos que olhar a médio e longo prazo. O que é que são os setores que nós queremos na esfera pública, que são os setores que nós queremos na esfera privada, valorizando, obviamente, aquilo que é o papel do Estado, ao mesmo tempo que valorizamos a iniciativa privada. Estavas a ir tão bem, eles estavam a ficar tão descansadinhos e depois... Os liberais já não têm o monstro deles. Miguel, se tivesses que escolher entre a Escola de Chicago ou os planos quinquenais, o que é que escolhias? Bom, eu acho que nenhum dos dois esteve propriamente bem. Por um lado, a Escola de Chicago erra completamente na sua leitura que faz da economia, pega numa economia que não existe no mundo real, seja pela leitura que fazem dos indivíduos, seja pela leitura que fazem das instituições. Por outro lado, os planos quinquenais erram pelo pressuposto que é possível planear toda a economia. É evidente que nós, até nas economias de mercado, temos um plano. É impossível para os decisores políticos não terem uma visão do que querem atingir, programarem aquilo que querem fazer e daí estabelecerem um plano. Planeamento, tudo a favor. Planos quinquenais, naquele sentido soviético, temos uma economia planeada, eu acho que nem eu, nem se calhar o Jerónimo de Sousa defende.
E mantendo-nos nas escolhas estritamente binárias, porque por sinal a malta da direita liberal está ali presa e não compreende que pode não haver resposta, portanto eles só funcionam com zeros e com uns, normalmente é com zeros. Nesse espírito, Coutinho de Figueiredo ou Chicão? Só conheço o João Coutinho de Figueiredo, que é uma pessoa muito simpática, muito correta, de acordo com aquilo que ele quer que seja a sua lápide, e portanto o João Coutinho de Figueiredo. Mas pronto, até conhecer o Chicão melhor. Passando para a parte partidária, quem são as tuas referências, Miguel? Quem é que te traz para aqui para o Partido Socialista? O que é que me traz para o Partido Socialista? E quem, sobretudo, o que me traz para o Partido Socialista não foi ninguém. Eu vim pelo meu próprio pé no dia em que fiz 14 anos, pedi à minha mãe, olha, tira-me da escola, leva-me à sede da Juventude Socialista, tenho aqui a fichazinha já assinada, tomem lá. Portanto, não entrei pelo pé de ninguém. Mas, em termos de referências, eu olho muito para o Jorge Sampaio como uma referência em Portugal. Pela determinação que teve em lutar pelas suas convicções. E que acho que fez com que ele, porventura, no Partido Socialista tivesse alguns momentos mais amargos, mas acho que essa fidelidade aos nossos valores é aquilo que deve nortear a nossa ação política. E nessa sequência, é lógico que considero para mim o António Costa uma das maiores referências que temos possível. Depois, além disto, olhando para a política americana, que ao contrário do que dizem as más línguas, eu aprecio bastante, nomeadamente a democracia americana que o Trump está a tentar subverter. Franklin Delano Roosevelt para mim é uma figura muito clara, ao mesmo tempo que Clement Attlee, que foi quem construiu o Estado Social em Inglaterra. Eu acho que nós na política, sobretudo nos últimos 20, 30 anos, na social-democracia temos muito uma lógica de gestão do presente, gestão do capitalismo como ele é, pondo pensos rápidos. E, portanto, eu quando olho para um líder político que eu quero admirar como uma referência, procuro alguém que tenha feito uma mudança profunda, alguns chamariam radical, no sentido de que vai à raiz do problema, e que tenha conseguido algo concreto. E por isso olho para estas pessoas como pessoas que realmente deixaram um astro, fizeram a diferença. E é isso que pretendia no final da minha vida, olhar para trás e dizer, olha, isto valeu a pena porque pudemos fazer a diferença na vida de alguém. Falas do FDR, Clement Attlee. Não é uma coincidência, mas é algo que eu encontro cada vez mais. Jovens como tu, que têm uma cultura democrática e socialista muito forte, estão a ir buscar referências já algo antigas. De onde é que vem esta ressurreição dos nossos antigos heróis? E porquê que não há heróis mais recentes? É curioso, há um jornal alemão, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, que me citou no início do meu mandato sobre justamente esta questão, porque há muitos jovens a apoiarem o Bernie Sanders, o Jeremy Corbyn, e foram procurar em vários países, e eu na altura disse que porque é que nós apoiávamos estas pessoas um bocadinho mais velhas, e era porque elas têm um grau de consistência com os seus valores, com as suas convicções, que nos atrai, essa coerência. E eu acho que o motivo que os jovens hoje em dia, porventura, olham mais para essas referências no passado é porque, desde a queda do Muro de Berlim, que os socialistas, os sociais-democratas, olharam para o seu projeto político e disseram: nós, para termos sucesso eleitoral, para chegarmos ao poder, podemos abdicar de algumas das nossas convicções, defendermos mais o mercado, para conseguirmos ganhar votos. E se compreende que, porventura, no momento em que o Estado estava completamente deslegitimizado, isso poderá ter parecido para eles inevitável. A verdade é que a médio prazo isso tornou-se uma estratégia completamente desastrosa. Porque entre a cópia e o original, os eleitores preferem o original. Certo. E, consistentemente, os partidos da social-democracia vieram a cair por causa dessa sua escolha pela terceira via, e os partidos mais à direita vieram a ganhar força. Desde a queda do muro do Wall Street, desde 2008, que o que está em causa não é a credibilidade do Estado, é a credibilidade do mercado, de um mercado livre e selvagem. E é por isso que nós, hoje, temos uma maior capacidade de olhar para a nossa ideologia e dizer: nós temos que recuperar estas ideias de voltarmos a regular o Estado, voltarmos a ter uma intervenção pública, não só em termos de redistribuição, mas também em termos de produção, também em termos de market making, e temos uma maior capacidade de olhar para aquelas teorias, por exemplo, da Mariana Mazzucato e do papel do Estado na inovação, e dizemos: este tipo é capaz de ter razão. E se nós queremos ter uma sociedade do conhecimento, uma sociedade da inovação, o Estado tem que lá estar presente. Porque há momentos em que o risco é demasiado grande para o Estado não estar presente. Mas se assim é, a recompensa, os proveitos, não podem ser todos para o privado, também têm que ser partilhados com a comunidade.
E por isso eu acho que a nossa geração olha mais para o passado, na medida em que os valores não estavam tão corrompidos pelos interesses, pelo capitalismo financeirizado e globalizado que temos hoje em dia. E de certa forma precisamos recuperar alguns destes valores. Sendo certo uma coisa, que a economia e o mundo que tínhamos em 1970 ou 60 não é o mundo que nós temos hoje. Nós precisamos de recuperar valores, atualizando as políticas às necessidades do presente. E é esse o socialismo para o século XXI que nós na Juventude Socialista agora vamos ter que olhar, desenvolver e projetar para a sociedade. Diz uma coisa, amigo. Não queres, talvez desde o New Labour, os partidos socialistas e os partidos sociais-democratas desistiram um pouco ou se desligaram das causas materiais e adotaram outras? Eu acho que houve duas coisas. Uma delas foi em termos sociológicos. Nós, de certa forma, dissemos que o eleitorado de esquerda está garantido. Não tem mais ninguém quem votar, vão votar em nós. Então nós temos que apelar àquele centrão que está ali no meio e temos que os seduzir com políticas um bocadinho mais para o mercado. Isso foi claramente um erro, porque o que acabámos por ver é que essas pessoas depois viraram-se para a extrema-direita e isso é um erro, está on us, muito claramente. Estavas a perguntar das causas materiais e da ligação dos partidos sociais-democratas às questões materiais versus as questões culturais. E há um interessante livro da Nancy Fraser em que ela coloca justamente esta questão, em que diz que perante a necessidade de abandonar alguns dos dogmas mais clássicos na área da economia, nós procuramos falar mais das questões culturais e que veio perfeitamente alinhar-se com aquele discurso New Age ou nova esquerda dos anos 60 e 70, um bocado mais liberais nos costumes. E nós devemos ser liberais nos costumes. Essa é a nossa matriz ideológica. E devemos ser intransigentes em exigir que os socialistas sejam liberais nos costumes. Mas não podemos abdicar, devemos ser também intransigentes com as questões do Estado Social e com as questões do papel do Estado na economia. E quando nós deixamos de falar dos assuntos do dia-a-dia, dos problemas materiais da vida do comum dos cidadãos, eles começam a desligar da política, não falam dos meus problemas, não falam do meu dia-a-dia, e olham para pessoas que falam desses problemas e que têm coragem de ir ao jogo. E acham que os Andrés Venturas e os Nigel Farages e os Salvini e as Le Pen desta vida vão ao jogo a falar dos problemas do desemprego, do salário mínimo. E nós, que somos os partidos de esquerda, que sempre tiveram lá para defender as classes trabalhadoras, não falamos. E quando nós olhamos para a geringonça e o sucesso político da geringonça, e não é só um sucesso eleitoral, se nós olhamos para os eurobarómetros, houve um enorme aumento da confiança na democracia, um aumento enorme da confiança no Parlamento, nos governos. Nós percebemos que quando o governo, quando o Parlamento, quando os partidos começaram a falar dos assuntos que interessam às pessoas, que estão no dia-a-dia das pessoas, emprego, rendimentos, serviços públicos, as pessoas aderem, as pessoas voltam a confiar. Podem não concordar com tudo, mas dizem, estes tipos estão a pensar nas mesmas coisas que eu estou a pensar. Estão atentos aos meus problemas. Podem não dar as respostas todas, podem dar as respostas no tempo em que eu precisava delas. Nem todas as respostas são possíveis ao mesmo tempo. Essa é uma evidência da política. A política é a arte do possível. Mas, ao menos, falam dos meus problemas. Miguel, não queres que há semelhanças entre o discurso de André Ventura que opõe uma classe opressora, que é a classe política, os ciganos, os subsidiodependentes, a uma classe oprimida, que é o cidadão comum, o trabalhador comum? Notas uma semelhança isso ao discurso da esquerda antiga, do conflito de classe entre a burguesia e o proletariado? Não, o discurso do André Ventura nunca poderá ser o discurso da esquerda. Certo é que a esquerda precisa de produzir contrastes e fala das pessoas que estão no topo, no 1%, versus as pessoas que estão nos 99%, para conseguir falar de quem é que são os vencedores e os perdedores do nosso sistema. Mas nós, na esquerda do Partido Socialista, não aderimos àquelas lógicas de que há classes sem futuro histórico. Nós contamos com todos para produzir as mudanças na sociedade que precisamos de produzir. E, sobretudo, o nosso discurso é um discurso no Partido Socialista que procura dizer que todos precisam de ser incluídos na sociedade, que nós não queremos acabar com os ricos, queremos acabar com a pobreza, e que nós não dividimos a sociedade, nós procuramos ouvir o conjunto. E isto é importante porque no populismo faz esta distinção para dizer nós somos os fiéis intérpretes da vontade do povo e que eles não são, para descredibilizar e para assumirem o monopólio da razão. E nós no Partido Socialista precisamos de assumir não só que todos precisam de contar na nossa sociedade, que precisamos de uma política inclusiva,
não só consoante etnia, ou religião, ou perfil social, mas também perfil económico e perfil político. Mas também precisamos ter um perfil de pluralismo em termos do que é que as pessoas acreditam. Precisamos conversar. Por isso é que queremos num sistema democrático. O sistema democrático não é apenas um instrumento, é em si valioso, porque a discussão permite-nos saber que nem sempre temos razão. Quando ouvimos os outros, a nossa própria opinião é melhorada. E por isso é que é fundamental, para a nossa visão de Partido Socialista, dialogarmos à esquerda. Porque eles partilham os mesmos valores que nós, e perante isto, perante a convicção que nós não temos sempre a razão, conversar com eles é fundamental para que daí possamos estar ligados àquelas que são também as suas preocupações, as preocupações das pessoas que os apoiam, as preocupações das pessoas que eles também são, e com isso desenvolvemos melhores políticas públicas. Isto é um discurso totalmente diferente daquele que divide entre nós e eles. Esse não pode ser o discurso dos socialistas, nem dos jovens socialistas. Os movimentos populistas e conexos e associados reconhecidamente ocupam os espaços que nós deixamos vazios em termos de discussão política. Há duas ou três áreas, 2 ou 3 temas que nós temos deixado um bocadinho desertos e sobre o qual não gostamos de debater por algum motivo. Um deles é a segurança, que é um daqueles temas que entra claramente naquelas preocupações prioritárias e cotidianas dos nossos cidadãos. Há algum tipo de tema em que, por algum motivo, nós normalmente e recentemente não tínhamos feito incursões, ficando, creio eu, demonstrado neste momento que são terrenos férteis para, designadamente o Chega, ocupar? Porquê? E é seguro continuar a deixar o Chega e outros grupos similares operarem sozinhos na área da segurança? Nós deixamos muitos campos vazios. É natural que o façamos quando nos últimos 40 anos governámos 20. É natural que o façamos quando o Partido Socialista é um partido fundamental para o sistema político português. E, portanto, as opções políticas tomadas ao longo dos últimos vários anos foram muitas vezes as nossas opções políticas. Mas, porventura, com isso, perdemos um bocadinho aquela chama de mudar o sistema que está na gênese da matriz ideológica do Partido Socialista. Tocaste num ponto que acho que é muito certeiro, a questão da segurança. Nós dizemos que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, ou mais pacífico do mundo. E nós precisamos de, nessa área, como em tantas outras, sair da defensiva e assumir. Muito bem, Portugal é um país seguro, é verdade, mas há partes do nosso território, há partes da nossa população que sentem insegurança, não só económica e social, mas também temos da criminalidade. E devemos responder a essas populações reconhecendo o problema e apresentando-lhes soluções. E há muitas soluções a serem dadas na área da soberania. Uma outra área que me parece preocupante, onde o Partido Socialista precisa de romper com os interesses instalados, tem a ver com a área da finança e da banca, onde não devemos ter receios nenhuns em irmos apontar o dedo às pessoas que tiveram mal, às pessoas que causaram os problemas que hoje estamos a pagar. E acho que é a altura de deixarmos de lavar as mãos como Pôncio Pilatos e falarmos a sério dos problemas que o país tem, até porque quando nós não falamos, outros falam por nós. Quando nós falamos, nós perdemos credibilidade. E o Partido Socialista é certo que é um partido que tem estado nos últimos anos a mudar o nosso país. Mas também é um partido que, quando teve a mudar o nosso país, mudou de forma profunda e contra os interesses instalados. E temos que ser fiéis a esse legado histórico, a esse património histórico. E para sermos fiéis a esse património histórico, está na altura de assumirmos o passado, o bom, o mau e construirmos um futuro diferente. Queria abordar outra parte do teu percurso. Os políticos, quando têm uma carreira e têm a sua... Os políticos não têm carreira. Nunca. Como assim, então? Não é possível os políticos ter carreira, porque alguns fazem carreira da política. Certo. Mas a política não é uma carreira no sentido em que tu não podes ter de profissão política, ser Certo. político. A tua profissão é outra coisa que tu fazes certamente, ou alguns desejavelmente fariam antes, durante a sua participação política. Mas, necessariamente, a política é uma missão que quando se ocupa determinadas posições, como por acaso é a posição de deputado, interrompe a tua carreira profissional. Mas quando assumes a política como a tua carreira, quando assumes que o teu ganha-pão
não só agora, como a médio prazo, passa a ser a política, tu passas a estar agarrado ao poder. E, portanto, aquilo que eu tenho a dizer às pessoas é: assuma a política como uma missão. Pode ser uma missão para o resto da vida. Aliás, acho que quando estás comprometido com os valores, ela acaba por ser uma missão para o resto da vida. E, porventura, vais desempenhar cargos políticos para o resto da tua vida. Mas a tua profissão tem que ser algo diferente da política. Mas estavas a perguntar. Não, é um bom esclarecimento e serve também para desmistificar muitos conceitos. A minha questão era relativamente, então, no desempenho desta missão, muitas pessoas ficam conotadas com uma certa área. Por exemplo, o Mário Centeno é as contas certas, a Elsa Paes os direitos iguais, o Isabel Moreira e os direitos LGBT. O que eu queria perguntar-te era: onde é que tu estás? Qual é a tua missão neste momento? E onde é que tu queres ir? O que é que tu gostavas que, quando a tua missão estivesse concluída, as pessoas pudessem dizer: o Miguel Costa Matos é a pessoa do... Longe de fazer ti um político só de um tema. Sim. Mas, no fim, quando observamos, há sempre, nem que seja um legado, não só de um tema sobre o qual alguém incidiu muito, mas qual é que seria se pudéssemos agora de repente passar para daqui a 100 anos? Vamos fazer, tanto que graças aos avanços na medicina, o que é que o busto de Miguel Costa Matos, holográfico, diria por baixo. E pegando no que tu disseste, não que ficar conhecido por um tema seja mau, porque, por exemplo, o António Arnaud é o pai do Sistema Nacional de Saúde e acho que esse é um legado que qualquer pessoa gostaria de ter. Ser conhecido como o pai. Há outros que ficam por outros legados menos dignos. Já lá vamos. Olha, eu não tenho a prepotência de achar que vou deixar um legado, embora acho que qualquer pessoa que esteja na política tem que se esforçar para o fazer. A Sofia costuma gozar um bocadinho comigo porque há uma citação de um político inglês que diz que devíamos conseguir socialism in our lifetime, socialismo no nosso período de vida. E, portanto, se eu gostava de ficar conhecido por alguma coisa, era por termos conseguido o socialismo. Se bem que o socialismo é uma utopia e a utopia é um horizonte, estaremos sempre a caminhar para lá e nunca terminaremos de o alcançar. Há de haver um liberal qualquer a ouvir e a ficar em pânico. O que é o socialismo in our lifetime para ti? É uma economia diferente daquela que nós temos, e aí aproveito para responder à anterior pergunta, porque eu, sendo economista e sendo socialista, e na base da ideologia do socialismo está uma certa noção de materialismo, nós acreditamos que as ideias das pessoas, as vivências das pessoas são fundadas na sua existência material. Como dizia um professor de economia meu, deixem-se da economia da felicidade, porque as pessoas não comem felicidade, as pessoas comem pão e precisam de pão para viver. E, portanto, aquilo que eu pretendo mais transformar a nossa sociedade é a economia, porque é a economia que depois faz com que nós tenhamos empregos dignos ou empregos precários, que faz com que nós tenhamos acesso à saúde, à escola pública, a infraestruturas dignas, que diz que se nós temos um sistema que explora os recursos do nosso planeta ou que os procura preservar e procura deixar um planeta para gerações futuras, se nós temos também, se nós cuidamos dos mais pobres, daqueles que estão em maior necessidade, porque todos nós podemos cair numa situação dessas. E, portanto, o que é o socialismo in our lifetime? É nós conseguimos reorganizar a nossa economia para que ela possa, com um mercado, com iniciativa privada, estar organizada não à volta da ideia do lucro no curto prazo, mas de uma ideia de prosperidade, de valor, que seja genuíno, autêntico, não seja um mero valor financeiro, que seja um valor durável, sustentável, do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico, e que seja inclusivo, que seja para todos. E para conseguirmos isso, nós temos que conseguir ter um Estado social suficientemente forte, nós temos que conseguir trazer um conjunto de setores para outro tipo de dinâmica, e nós temos que conseguir regular os setores que permanecem no mercado com regras completamente diferentes. Acho que isto está suficientemente concreto, sem ter que entrar num detalhe que obviamente seria uma imensidão, porque é realmente um projeto monumental que nós nos transformamos, mas acho que seria um lindo monumento que faríamos à humanidade e à nossa capacidade como seres humanos de cooperarmos em conjunto para atingir um mundo melhor. Muito obrigado. Estou quase a votar Partido Socialista. Miguel, o Partido Socialista é um partido cada vez mais envelhecido e com um eleitorado cada vez mais envelhecido.
Este envelhecimento e não renovação do PS é algo que te preocupa para o teu futuro? Pelo meu futuro, acho que nos deve preocupar pelo futuro de todos nós. Deve-nos preocupar porque há dois fatores. É natural que diferentes países, consoante a idade, consoante as políticas públicas que existem para cada geração, essa geração seja mais para um partido ou mais para outro partido. Eu acho que em Portugal, como nós temos um sistema, felizmente temos um sistema de proteção social na velhice forte, as pessoas mais velhas têm votado no Partido Socialista porque nós temos conseguido dar-lhes respostas aos problemas do seu dia-a-dia e muito bem. Mas eu preocupo-me que possa haver um efeito para além disto, que é um efeito geracional. A geração que hoje está na terceira idade é uma geração que acompanhou o 25 de Abril e que se calhar por isso é uma geração mais à esquerda. E parece que a geração dos nossos pais e a nossa está um bocadinho mais ao centro e se calhar mais à direita. Eu preocupo-me que isso possa acontecer devido a uma batalha de ideias que nós temos vindo consistentemente a perder. Temos vindo a perder, desde logo nas universidades, que deixámos que se tornassem em redutos de um pensamento ideológico neoliberal e de direita que nós temos que combater. E que temos que conseguir voltar dentro das universidades e haver equilíbrio ideológico, haver socialistas a pensar, a produzir pensamento e a mostrar que é ok ser socialista no ensino superior português. Mas, mais genericamente, nós como socialistas temos que voltar a falar de ideologias, das nossas ideias, para convencermos as gerações mais novas desse valor. E há um texto ótimo do Pierre Rosanvallon, um filósofo francês, que fala porque é que esta nossa época é mais dada a ideias de mercado do que as anteriores. Porque nas anteriores as pessoas ligavam muito a uma ideia de igualdade, hoje em dia ligam mais a uma ideia de liberdade, a capacidade de cada um de nós poder realizar o seu projeto de vida. E há muito esta conversa nos liberais de que liberta-te do Estado, dos impostos, das burocracias, para poderes realizar o que é que tu realizas, aquilo que tu queres. Os socialistas querem que cada um realize aquilo que essa pessoa quer. Para conseguir fazê-lo, não dependem do mercado. Não dependem dos grilhões do Estado, não estão presos pelos grilhões do Estado. Se nós perguntarmos a alguém o que é que te impede de realizar o teu sonho, mais do que o Estado, o que lhe impede é a pobreza, a precariedade, as condições de acesso ao ensino superior, haver uma propina, haver falta de residências estudantis. Portanto, o que lhe impede é não haver mais políticas socialistas. E, portanto, nós precisamos de falar, mais uma vez, para a nossa geração, numa ótica de liberdade. Se tu queres liberdade, se tu queres realizar o teu projeto de vida, nós precisamos de políticas socialistas. Isto é um elemento, do ponto de vista da base ideológica, que nós precisamos de alterar. O segundo é, não podemos ter só os nossos líderes a falarem de aumentar pensões e de mexer no IRS. Também precisamos o Partido Socialista também precisa ter uma visão para as propinas, para o ensino superior, para os jovens trabalhadores, e precisa de falar disso com maior vocalidade. O António Costa tem feito isso, acho eu, muito bem nos últimos 2 anos. Acho que porventura a imprensa não tem dado um suficiente destaque a isso, e acho que nós podemos ajudar a alavancar esse discurso, porque temos que colocar os jovens mais mainstream, mais ao centro do discurso político. E naturalmente temos que lutar para ter mais protagonistas jovens, e nisso acho que a conquista de 7 mandatos parlamentares para o Parlamento foi uma conquista assinalável e com muitos ganhos de causa desde então. Como é que nós conseguimos, para além disto, convencer os jovens a serem de esquerda? É estarmos juntos deles. As juventudes partidárias, e a juventude socialista em particular, têm que conseguir inovar na sua organização e na sua comunicação para ir ao encontro da nossa geração. E os partidos estão cada vez mais fechados entre si, nos seus quadros. E nós temos que conseguir partir essas paredes e irmos onde os jovens estão e falarmos dos seus problemas do dia-a-dia. E eu acho que isso é uma missão que precisamos ter proximidade não só com os nossos militantes, mas também com a sociedade civil e com os jovens nos sítios onde eles estudam, onde eles trabalham. O que tu dizes é que a diferença entre a esquerda e a direita é que a direita interpreta o Estado como um empecilho da liberdade e a esquerda interpreta o Estado como um catalisador da liberdade. Exatamente. Mas a liberdade para. Como é que é possível os próprios partidos políticos tornarem-se mais democráticos? Olha, eu acho que há 2 elementos na tua pergunta. Um deles é a elitização dos partidos, nomeadamente a social-democracia. E o Piketty escreve sobre a esquerda brahmin,
Brahmin sendo a classe alta das castas indianas, e essa, em termos sociológicos, é uma tendência na Europa e também nos Estados Unidos da América, em que onde a esquerda ganha na população mais qualificada, na população mais rica. Curiosamente, em Portugal isso ainda não acontece. Nós vemos para os estudos de opinião, e onde o Partido Socialista ainda tem mais votos é nas classes sociais médias e médias baixas e baixas. O que é interessante, nós estamos em contracorrente. Porventura tem a ver com a experiência política da geringonça e as políticas que implementámos. O que não quer dizer que, também como já falámos, aquela questão de falarmos dos problemas materiais não seja algo que nós podemos acentuar. Se o Partido Socialista conseguiu recuperar uma base social dos 99%, também foi porque fez política para o 99%. E se calhar, se no resto da Europa não está a conseguir voltar a ganhar essa base de apoio, porventura porque não faz políticas para essas populações. Coisa diferente é uma questão de democracia interna. E que eu acho que é muito importante porque cada vez mais vemos uma participação política menor e vemos que há muita gente que nós conhecemos que entram nos partidos e passado 6 meses estão a sair embora. De todas as classes. E porquê é que isso acontece? Acho que é porque as pessoas vêm para os partidos para falarem de política, para tentarem ter influência sobre o processo político e não compreendem como é que conseguem ter influência sobre o processo político. Não compreendem como é que indo à secção, ao secretariado da secção, participando na Assembleia Geral da secção, participando nas campanhas para eleger pessoas do Partido Socialista, vão ter influência sobre aquilo que é a posição do Partido Socialista sobre a sua autarquia ou sobre o Governo Nacional. E que sentem que as políticas, a orientação política do partido é definida por uma cúpula, seja uma cúpula a nível local, seja uma cúpula a nível nacional. Eu acho que nós, como jovens socialistas, temos uma visão diferente de como fazer política. Nós temos que pegar nisto e partir isto em pedaços. Nós temos que mostrar, na juventude socialista, temos que liderar, por exemplo, a mostrar que nas nossas organizações, se vamos ser uma organização genuinamente socialista, temos que ser socialistas não só nas nossas propostas políticas, mas também no processo em que chegamos a estas propostas políticas. E temos que desenvolver um mecanismo interno de decisão da nossa orientação política que seja profundamente plural e democrático. Nos nossos congressos, a nossa orientação política é principalmente definida por moções globais de estratégia, tanto no PS como na JS, que são documentos extensos, que contêm propostas sobre tudo e sobre nada, e que, em alguns casos, assim que termina o congresso, são metidos numa gaveta e lá está muito bem. E aquilo que nós temos de fazer é conseguir mudar esses documentos para que eles sejam mais estratégicos, e essa função é importante, porque uma candidatura é sempre informada por uma estratégia política, mas conseguir que os congressos deliberem sobre a orientação política através de documentos mais curtos, em que o risco ou o peso de ir contra aquele documento não seja tão pesado, não estás a ir contra a moção geral do candidato a líder, e que permite a tu próprio teres iniciativa e propôs as tuas próprias orientações políticas ou as tuas próprias alterações àquela orientação política e promove uma discussão aberta. E acho que isso tornaria com que a função do militante tem muito mais capacidade de alterar o rumo da estrutura. Eu já vi no meu período de militância muitas vezes ideias de militantes chegarem e em poucos anos tornarem-se práticas, realidades. Eu dou muitas vezes o exemplo da transição automática do ensino secundário para o ensino superior, das bolsas de ação social. Mas outro exemplo é o complemento de alojamento ser majorado consoante o custo da habitação. Alguém um dia veio a um fórum de uma moção e disse, isto era importante. Um conjunto de cidades, Lisboa, Porto, onde é muito caro arranjar um quarto para estudantes. Neste sentido, há muitos estudantes, nomeadamente do interior, que têm mais dificuldades em mudarem-se das suas casas, onde eles estão a conviver com os seus pais, e em irem morar para estes sítios para poderem estudar o curso que querem na universidade que querem. E nós devemos majorar o complemento de alojamento perante o custo da habitação. Uma ideia que faz todo o sentido. Entrou para a moção global de estratégia, daí foi para o programa eleitoral do Partido Socialista, para o programa de governo, hoje em dia é uma realidade. E esta é a oportunidade que os partidos devem dar aos seus militantes. E quando não damos, fazem com que só estejam nos partidos políticos pessoas ou com muita carolice, com muito amor à camisola, ou às vezes pessoas com outro tipo de interesses. Miguel, és candidato a secretário-geral da Juventude Socialista, candidato único até agora, não sei se poderá aparecer outro ou não, mas... Em democracia podem sempre aparecer. Exatamente, em democracia é sempre possível. Tu és uma pessoa que se bate por muitas causas, por muitos ideais e
parece ser mesmo a tua força motriz política. Nós queremos saber, quais são as ideias-chave da tua candidatura? A ideia-chave desta candidatura não é minha, é de todos nós, todos os que quiserem fazer parte dela, é que a participação política, a organização da nossa estrutura está em crise e nós podemos arranjar uma nova forma de participar para responder aos desafios da nossa geração e para responder a uma nova forma de fazer política que a nossa geração exige. E essa transformação na forma de fazer política passa por sermos uma estrutura mais próxima, por sermos uma estrutura que comunica melhor, que tem iniciativas também mais frescas, mais jovens, mais irreverentes, mas passa sobretudo por nós conseguirmos ser um movimento para transformar a sociedade, uma estrutura mais ativista na forma que leva as causas à rua. E acho que isso é fundamental para nós conseguirmos reforçar a nossa capacidade de fazer a diferença. E se nós olharmos para a situação atual do nosso país, temos uma crise económica e social, ao mesmo tempo temos a ascensão da extrema-direita e, a passar em pano de fundo, mas num pano de fundo bastante presente, temos a crise climática. Temos 3 crises ao mesmo tempo. A que podemos acrescentar a violência doméstica e o machismo bastante presente, temos uma pandemia silenciosa da saúde mental, temos um país cujo território é cada vez mais desigual e é fundamental abordarmos a questão da coesão territorial, e temos uma revolução digital que promove iniquidades grandes e que, além de promover iniquidades, oferece grandes oportunidades. Nós temos que responder a todos estes desafios e temos que os responder em conjunto. E a forma de o fazermos terá que ser diferente e teremos que conseguir convencer o Partido Socialista de que não nos basta gerir a sociedade como está. Nós, quando falamos em recuperação, queremos falar em reforma. Não é repor as coisas como estavam antes, é construir um novo normal em que consigamos vencer a crise, salvar o planeta e defender a democracia. Lamentavelmente, tu como a mim fazer as perguntas tolinhas, não é? Pronto, muito obrigado, está bem? Miguel, desde quando é que tu sonhas ser Primeiro-Ministro? Desde a primária, da creche, antes? Nunca. Ok. Disseste que te inscreveste na JS aos 14 anos, que disseste à mãe para sair da escola, ela é que não percebeu que era literalmente, era sair da escola para ir logo para a JS, a dizer o meu trabalho aqui está feito. Levavas mochila ou já andavas assim com uma pastinha daquelas de cabedal preto? Olha, acho que nunca usei essa mochilazinha uma única vez. Tem sido sempre mochila. Ou daquelas malas, ou daquelas, ainda agora, daquelas malas tira-colo que às vezes quando compras o computador oferecem e tal. Foste delegado de turma? Não, mas fui apresentar a Associação de Estudantes. Pois saltaste logo, muito bem, foi mesmo que saí da escola aos 14, foi para a JS, muito bem. O que planeias fazer quando fores Primeiro-Ministro? Vamos imaginar que é hoje, primeira medida, uma já, não? Não planei ser Primeiro-Ministro, não planei nada para quando for Primeiro-Ministro. Justo, mas eu tinha perguntado. Acho que se nós fôssemos tomar uma medida, se eu pudesse decidir uma única medida para implementarmos agora, não com o Primeiro-Ministro, mas se pudesse escolher uma medida para implementarmos agora, seria uma revolução fiscal no nosso país para aumentar a redistribuição. Portugal é um dos países mais desiguais da Europa e nós temos um Estado Social, apesar de tudo, muito deslaçado das pessoas. O melhor exemplo disso é a tarifa social da eletricidade. Quando era preciso fazer um requerimento para aceder a essa tarifa, apenas 70 mil pessoas beneficiavam dessa tarifa. Hoje em dia são 700 mil, 10 vezes mais. E a vantagem dos impostos é que as pessoas pagam impostos por natureza daquilo que ganham no seu trabalho. E, portanto, não há aqui um custo para as pessoas acederem a essas medidas. Há um conjunto de países no mundo que a coleta pode ser negativa. Ou seja, nós vemos que em Portugal metade das pessoas não pagam IRS, porque têm rendimentos mais baixos, portanto não pagam IRS. E aquilo que seria desejável é Portugal ter um sistema como tem outros países, em que tu não só podes não pagar IRS, como ainda receber do Estado valores por isso. E se olhares para o nosso sistema fiscal, já tem um conjunto de incentivos relevantes para pagar custos de saúde, para pagar custos com a educação, para pagar custos com a habitação. E as pessoas que ganham pouco não podem beneficiar nada dessas deduções fiscais. E, portanto, essas deduções fiscais servem à classe média alta. E, portanto, eu se pudesse fazer uma medida, era permitir que o conjunto do país pudesse beneficiar
dessas deduções fiscais seria ter um IRS mais progressivo, seria termos impostos sobre o capital mais justos, por forma a que pudéssemos combater as desigualdades. Isso em si seria um estímulo ao crescimento económico. Temos impostos mais verdes para combater as alterações climáticas. E acho que a fiscalidade aqui era uma grande alavanca, um grande instrumento para nós mudarmos a sociedade. E quando chegares a Primeiro-Ministro ainda vamos ter país? Não faço planos para chegar a Primeiro-Ministro, mas eu acho que seremos país por muitos e bons anos, a não ser que o capitalismo estrague o nosso planeta. A pergunta a seguir era aí se tínhamos planeta, mas está respondido. E paciência para a democracia e para partidos? Isso temos que sempre ter paciência para a democracia ou partidos. O próprio exercício de nos ouvirmos uns aos outros é a maior riqueza que nós temos na vida política. Talvez sejas o primeiro líder da JS de uma geração totalmente pós-Sócrates. Portanto, ninguém te vai poder chatear com isso. Isso é porreiro, não é? Em relação ao legado de Sócrates, temos que dizer uma coisa, que é: foi um período com muitas reformas boas, com algumas reformas más, e se José Sócrates roubou alguma coisa, se cometeu algum tipo de crimes, nós não metemos a mão no fogo por ele. E são crimes que o imputam a ele e que nós condenamos de forma muito veemente. E eu acho que será um grande exercício de maturidade e de crescimento para todos os socialistas conseguirmos fazer esta análise em relação ao José Sócrates. E não devemos ter, lá por eu ser de uma geração um bocadinho depois do José Sócrates, isso não quer dizer nada, porque nós vamos sempre fazer política com pessoas que faziam política ao mesmo tempo que o José Sócrates, que fizeram campanha pelo José Sócrates. E, portanto, vamos ter que aprender e lidar com isso. É preciso lidar, reconhecendo o mal e reconhecendo que num governo do Partido Socialista em que houve várias outras pessoas a trabalhar, também houve algum bem. Se tudo correr como todos, na verdade, aqui desejamos que corra, que vieres a ser o líder da JS no futuro próximo, e considerando para o ano temos já umas autárquicas, e as autárquicas são umas eleições muito importantes também para a Jota, até porque são formativas, são dispersas, são interessantes no sentido de mobilizar os membros da JS. Qual é que é a tua posição, o teu caderno de encargos ao nível da participação de jovens nas listas candidatas? E já não vou dizer necessariamente membros da JS, vou falar de jovens globalmente. Tens algum horizonte, algum quantum que julgues de impor ou de reclamar junto aos órgãos do partido? A primeira coisa a dizer em relação à tua pergunta é que se os jovens gostavam de fazer parte das listas do Partido Socialista, se estão comprometidos com os ideais do Partido Socialista, com os projetos autárquicos do Partido Socialista, então são muito bem-vindos na juventude socialista. Obviamente que nós valorizamos muito a participação de pessoas não filiadas nas listas, na política, e há muita política para além dos partidos, mas se são suficientemente socialistas para pertencer às nossas listas, são muito bem-vindos dentro da juventude socialista. A segunda coisa a dizer é que nós estamos numa fase muito interessante deste ciclo autárquico, não só porque vamos ter mais competências a nível das autarquias, não só porque as autarquias, estando em proximidade com o povo e com o território, têm desafios muitíssimo prementes a responder na atual conjuntura económica e social e climática, por exemplo, mas também porque há um conjunto de presidentes de Câmara que, em virtude da limitação de mandatos, ou vão sair agora ou vão sair daqui a 4 anos. E por isso é importante o Partido Socialista preparar a renovação. E, portanto, a nossa mensagem para o Partido Socialista tem que ser que nós queremos mais jovens nas listas e mais juventude nos programas eleitorais. E que isso é um elemento fundamental da renovação programática e política do projeto autárquico do Partido Socialista. E já que falamos de ideias para o poder local, dizer que a juventude socialista tem uma longa tradição de ter ideias que marcam o poder local, desde os orçamentos participativos aos conselhos municipais de juventude. O que nós queremos é renovar uma nova agenda para o poder local dos jovens socialistas, que tenham uma visão própria sobre os territórios, sobre as sociedades, sobre os territórios rurais, que valorize os espaços verdes, que valorize a mobilidade suave, que valorize a habitação a custos acessíveis e que procure construir territórios onde as pessoas consigam participar. Cada vez mais nós estamos nas redes sociais e estamos em empregos que nos ocupam uma enorme parte dos nossos dias. Nós temos de construir deliberadamente nos nossos territórios políticas que criem espaço público, que criem momentos de interação entre nós e que nos façam partilhar comunidade. Porque é só quando nós vamos ter comunidade é que nós vamos poder criar laços entre nós, laços interclassistas, laços
de solidariedade, laços de fraternidade e que nos permitam ter empatia e que também nos permitam, depois que nós temos uma situação pessoalmente mais difícil, que outros venham ao nosso socorro e ao nosso auxílio. E é por isso que é tão importante criarmos territórios mais inclusivos e é por isso que é tão importante valorizarmos o poder local e as políticas autárquicas. Ok, vou fingir que respondeste à questão dos números e fica... Não vou exigir que digas, mas pronto. Pronto, Miguel, foi um prazer ter-te cá. Podes começar outra vez e agora como se tivesses tido prazer nisso, não é? De repente fiquei mesmo cansado. Miguel, muito obrigado por teres vindo cá, a Rosa Mecânica. Foi mesmo um prazer ter-te cá a falar connosco. Eu quero ver. Muito obrigado. Vamos ver mais cedo do que na Nazaré, mas para já, enquanto pessoa que vai receber na Nazaré, queria só dizer que vai ser um orgulho imenso eleger-te lá. Queria saber se tinhas alguma mensagem que quiseste deixar às 3 ou 4 pessoas que estão a ver isto. Com a certeza que vão ser muito mais do que 3 ou 4 pessoas. Gostava de dar os parabéns à Rosa Mecânica e pela iniciativa. Eu acho que nós temos muitas vezes uma comunicação social em crise no nosso país. Cada vez menos pessoas compram jornais, cada vez menos pessoas veem televisão. E eu acho que haver projetos novos, jovens e que também assumam um lado, porque muitas vezes temos alguns órgãos de comunicação social que assumem um lado sem o assumir, tem valor e acho que estão a conseguir chamar novas pessoas e novos protagonistas para contribuírem politicamente e, portanto, parabéns e conta connosco no que pudermos ajudar. Miguel, muito obrigado. Foi 5 estrelas. Foi incrível. Portanto, até já vou votar PS. Exatamente. Não é só pagar as cotas, não é? Não é só pagar as cotas. Muito obrigado.